A menopausa está chegando. E agora? Como vão ficar as minhas relações afetivas? Eu vou ter problema no meu casamento? Vai ter alteração do meu desejo sexual? E os meus filhos saindo de casa? Como eu vou lidar emocionalmente com isso? Minha disposição para o trabalho? Como vai ser essa nova fase? Me deixa de falar, antes de mais nada, o seguinte: este momento da sua vida não precisa ser sofrido. Lindeza, deixa eu te contar um segredo. Essa transição pode ser feita de forma leve e natural. Então vem comigo, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Meu nome é Aneline Gonçalves, sou médica, ginecologista e minha missão, através desse vídeo, nas redes sociais e no consultório, é descomplicar a saúde feminina, quebrando tabus e acolhendo as mulheres em todas as fases da sua vida. Antes de mais nada, o que é a menopausa? A menopausa é um marco de tempo. Que tempo, doutora? O tempo de um ano em que você parou de ter sangramento menstrual. Como eu vou saber? Se você menstruou no último dia 12 de junho do ano passado, neste 12 de junho você está de parabéns, ou seja, um ano entrou na menopausa. Mas não é esse marco que simplesmente importa. Ficamos muito mais atenciosos e com cuidado com relação ao que vem antes, ao tempo que antecede este marco de tempo, que é o climatério, que é a fase que a mulher vai seguir, que é a fase que antecede a menopausa e a fase onde as principais oscilações hormonais e toda essa fase de sofrimento, de mal-estar e toda essa sintomatologia que a gente vai falar um pouquinho adiante, chega. Então, o climatério é a fase de transição, ela pode durar anos, não existe um tempo, como a menopausa, que é um ano, não existe um tempo específico para isso, mas como esse momento tão conturbado pode ser tranquilo? Eu não consigo me identificar, doutora, isso sendo uma fase ok na minha vida, tantas mudanças no meu corpo, um período que eu posso ter ganho de peso, eu vou ter alteração do sono, eu vou ter alteração da minha conformação corporal, vai ter mais acúmulo gorduroso, meu humor vai ficar uma catástrofe, ora eu estou bem, ora eu estou péssima. Nesse momento aqui que eu tô conversando com você, eu quero sorrir, eu quero chorar e vem todos os ajustes, a minha pele vai estar ressecada, eu vou estar com a vagina ressecada, eu não vou querer ter relação sexual com meu marido, com meu namorado, porque realmente eu não tenho desejo, a minha memória está péssima. Como assim? Como isso pode ser algo tranquilo? Sim, isso pode ser tranquilo. Como? Hoje, esta fase, a gente trabalha baseado em pilares. Que pilares, doutora? Primeiro ponto, mudanças de hábito de vida. Não tem como uma mulher que se cuida, que se quer bem, que deseja ser saudável e plena até os seus últimos anos, não praticar atividade física e não se alimentar bem. Nosso metabolismo tem uma queda gradativa nesse período. Então, como que isso vai acontecer? Definidamente, você se cuidando, isso já vai acontecer. Imagine se você não se cuidar. Segundo, faz parte, gente, a reposição hormonal. A reposição hormonal hoje é muito mais ampla, a gente consegue avaliar com os exames, né, ali o que você precisa. E não só a reposição hormonal, aí também vem a parte de suplementação, de vitaminas e minerais que o corpo da mulher precisa e que nessa fase a sua demanda está em queda. Seu ovário já não está produzindo mais hormônios, então tudo que vem adiante são reflexos disso, né? Então tem sim que estar próximo e essa reposição ela tem que ser feita de uma forma muito cautelosa e ao mesmo tempo que você consiga viver e viver bem. Cada mulher é um mundo, então ainda dentro desses pilares a gente trabalha de forma individualizada com cada uma. O seu tempo, a sua disposição e até mesmo como você foi ao longo da sua vida, a gente trabalha aqui. Como cada mulher é um mundo, então cada um desses pilares é direcionado de forma personalizada para você. O que acontece na prática é o seguinte: a Anne, que é a minha paciente, chega no consultório e ela traz todas essas dúvidas que já conversamos por aqui. Como que vai ser este segmento, a própria consulta e depois?
Como eu vou continuar acompanhando ela? No primeiro momento, o que eu quero é te acolher. Eu quero que você entenda que eu estou aqui por você e para você. Porque sem confiança, sem essa relação médica, não existe consulta. Simples assim. E eu quero entender o seu universo. Quem é a Anne? Como que ela trabalha? Como que ela tem as suas relações de afeto? Ela é uma pessoa que traz lá do seu íntimo traumas pessoais? Mas por que isso, o doutor Aneline? Porque tudo isso afeta você como pessoa. E na minha frente está a Anne pessoa, não é a Anne menopausa ou a Anne climatério, tá? Então a gente vai entender o seu universo. Segundo passo, vamos para um exame físico aprimorado, detalhado. A vergonha fica do lado de fora do consultório, tá? E ali somos nós duas e eu quero realmente te reconhecer como pessoa, né? Então a gente vai fazer um exame físico bem abrangente e baseado em tudo que a gente conversou, em tudo que eu examinei. Se precisar fazer coleta, a gente já faz ali mesmo, né? A gente direciona os exames laboratoriais e inclusive os exames de imagem também, visto que nessa fase existem alguns exames obrigatórios, como o Papa Nicolau e a mamografia, que temos que fazer. E além de alguns outros, como a densitometria óssea e alguns específicos também. Screening hormonal eu faço mesmo para todas, que é onde efetivamente eu consigo ajudar. E baseado nos riscos, benefícios, contraindicações ou não, vamos falar um pouquinho sobre reposição hormonal, sobre as vias, né? Que pode ser oral, que pode ser transdérmica através de gel ou adesivo e que pode ser da forma mais tecnológica hoje que existe, que são os implantes hormonais. Porque ao fim da consulta, eu quero que você saia com a consciência de que eu quero que você viva bem e viva mais. E como fica o pós-consulta, doutora Aneline? A Anne, que eu já faço acompanhamento, já está comigo 6 meses. Nestes 6 meses, ela já passou pela consulta, ela realizou os implantes hormonais e hoje ela faz o plano anual comigo, onde a gente tem um canal de comunicação. Em horários específicos dos dias tem as metas, tarefas, e em alguns horários específicos dos dias eu consigo sanar suas dúvidas. Por quê? Porque nesse acompanhamento conjunto eu consigo te entregar o que há de melhor, já que existem estudos que provam que quando o médico está do lado do seu paciente, as respostas, os tratamentos e a efetividade destes são muito mais assertivos. Como? Porque você vai me contar o que está acontecendo e eu vou te direcionar. Sim, vou pegar no pé, porque se você não estiver fazendo o que eu estiver pedindo, você vai ficar com vergonha de me contar e eu vou saber. Então a gente tem aí uma forma muito mais ampla de trabalho e eu falo que acaba gerando inclusive amizade. Então a gente consegue ter mais abertura. Então hoje isto é possível. Doutoras, estamos aqui e já conversamos 1000 coisas, mas eu não tenho tempo, eu não tenho vontade. E agora? Primeiro ponto, eu quero que você seja responsável pela sua saúde. A doutora não faz milagre, mas eu consigo te ajudar. Exemplo, com relação a tempo, podemos instituir dentro da sua rotina algumas coisas de hábito rápido, alguns alimentos de serem preparados rápido. Eu passo por isso. Quando eu estou no plantão, eu não consigo me alimentar como eu gostaria, mas a gente consegue fazer alguns ajustes de tempo. Então, isso não é desculpa. Com relação a algumas outras ações, neste momento, você tem que ser prioridade. Você passou 40, 50, 60 anos cuidando de filhos, cuidando de rotinas que não eram as suas. Então, nesse momento, você é a minha estrela. É você que eu quero que se cuide. Minha família tem histórico de ser catastrófico esse momento para eles. Minha mãe sofreu, minha avó sofreu. Eu não acredito, doutora, que para mim vai ser diferente. Ok? Respira. Vamos lá. Sua avó e sua mãe provavelmente entraram neste período de climatério há mais de 20 anos. A medicina muda, nós nos atualizamos e hoje o conhecimento que a gente traz para dentro do consultório é capaz sim de modificar esse momento. Não precisa ser dessa forma para você. E quando já é uma mulher que já sofria anteriormente com cólica, provavelmente foi uma mulher, vamos usar o exemplo, que tinha endometriose, que os períodos reprodutivos dela ali do ciclo menstrual eram um horror. Ela lembra disso com
com tristeza. E eu ainda vou ter que passar agora, doutor, eu achei que esse período de parada do sangramento ia resolver a minha vida. E eu tô vendo que eu continuo sentindo dor. E ainda tem todos esses sintomas que você já falou comigo. E agora? Não vai ser pior, tá? Não é um momento para ser ruim, muito pelo contrário, é um momento que a mulher tá na melhor fase da sua vida, eu falo, porque a maioria das suas questões já estão resolvidas. E o que não está é passível de resolução. E aplicando os pilares que a gente já conversou, eu tenho certeza que você vai passar de uma forma gradativa, leve e natural. Mas se existe solução, doutora, por que tanta mulher passa por esse período? Por que a gente ouve tanta reclamação de mulheres que estão neste período? Primeiro ponto, desinformação. Infelizmente, a gente ainda tem uma população carente de informação, mesmo com tanto acesso, e muitas vezes algumas informações que não são fidedignas. Então, a gente ainda tem essa pluralidade de conteúdo e infelizmente ainda temos muitas pessoas que não têm acesso. Então, a desinformação é algo gritante aí, né, na procura por um profissional realmente habilitado para fazer isso por você. Outro fator é a cultura. Você já ouviu falar que é normal sofrer? Eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas a minha avó não fez reposição hormonal. Você já ouviu falar. Então, essa cultura de que é normal sofrer, essa cultura de que é normal viver sem qualidade de vida, isso não cola mais. Ainda tem a questão dos tabus envolvidos. Exemplo, que a reposição hormonal causa câncer de mama, ou que em alguns casos específicos não se pode fazer reposição hormonal de testosterona para mulher. Vamos quebrar esses tabus, tá? A gente está falando de algo grande aqui, a gente está falando do seu bem viver. A gente está falando de como vai ficar os seus aspectos emocionais. A gente está falando aí de diminuição de sintomas depressivos. A gente está falando de um sono de maior qualidade, disposição, por que não, para você fazer suas rotinas diárias da casa, cuidar do netinho, correr, sair para passear com seu cachorrinho. Então a gente está falando de coisas grandes aqui, mediante esse turbilhão de informações que a gente já conversou. Principalmente com relação a sentimentos e sintomas. E aí, como você não vai se desesperar perante tudo isso? Primeiro ponto, você precisa dos acompanhamentos. Bons profissionais normalmente colhem bons resultados. Bons hábitos te trazem bons resultados. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar com os mesmos resultados. Então, o que eu espero de você para esse momento? Tenha um bom médico ginecologista para chamar de seu. Segundo ponto, tenha uma atividade física para chamar de sua. Terceiro ponto, você é a estrela, então algumas coisas em casa vão ser deixadas em segundo plano e você vai se cuidar neste momento, porque as questões afetivas e psicológicas precisam de uma atenção neste momento. Olhando o quadro ali, muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento terapêutico, a gente vai precisar ter pertinho um educador físico ou uma nutricionista. Então, todos esses acompanhamentos, eles vêm para trazer bons e novos resultados, gerando aí para você realmente uma vida nova. E agora que falamos, vamos para uma dica prática. Coisas simples trazem grandes benefícios nesse período. Vocês sabem o que é o sal de Epsom? Já viu falar? Mas sal amargo você conhece. O sulfato de magnésio, ele tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, nessa fase que a pele está tão ressecada, que os aspectos de envelhecimento começam a surgir, exatamente por causa da produção hormonal em queda e que ele afeta ali o colágeno, a produção e manutenção do colágeno, eu gostaria que fosse uma coisa que vocês usassem no dia a dia. Então, você vai comprar um pouquinho de sal de Epsom, você vai diluir 2 colherzinhas ali em aproximadamente 2 litros de água, e você pode usar de algumas formas, né? Água morna mesmo, como você preferir.
Você pode usar compressas em locais que você sente mais ressecados. Então, 2 colheres de sopa, tá, gente? Não é de pequenininha, não. E você pode molhar ali, diluir e fazer compressas nessa água e colocar em locais que você vê um ressecamento maior. Normalmente joelhos, a parte de cotovelos, calcanhares e até mesmo passar na pele. Sempre com supervisão e que esse contato não ultrapasse 10 minutos. Outras formas de incluir é você fazer banho em banheira. Fazer do mesmo jeitinho, 2 colheres, uma diluição ali na banheira e você pode ficar sob imersão nessa água morninha, curtindo saúde e trazendo grandes benefícios para você. Isso vai ajudar a nivelar os níveis de magnésio no corpo e vai inclusive trazer benefícios como prevenir o derrame, prevenir algumas doenças cardiovasculares do coração, a osteoporose, diminui um pouquinho essa questão de fadiga crônica e artrite. A todas que permaneceram aqui comigo até o momento, obrigada pela persistência. Uma vida longa e saudável para você. Até o nosso próximo encontro.